Até essa é uma pergunta recorrente que o pessoal faz. Bom, mas vamos para o dólar ou para outras moedas? Porque se olhar, o dólar também está sendo inflacionado lá pelo Fed. Pô, imprimiu 4 trilhões nos últimos 18 meses. Então, o dólar, será que é moeda forte ainda? E a verdade é que, tá, para usar a frase que foi usada numa manchete, acho que foi da Folha, né? O dólar é a moeda despior comparada com o real. Então, se olharmos as moedas de reserva que temos hoje no mundo, isso até tem a ver com a política monetária do Fed relacionada com as dos outros bancos centrais. O dólar tem se apreciado diante das outras moedas, mas caído em relação ao real brasileiro. Deixa eu até colocar na tela aqui, pessoal, que eu não compartilhei aqui, eu queria compartilhar para mostrar aqui. Vamos lá. Aqui temos. Ó, aqui tem o Dollar Index, que é a linha azul. Aqui eu botei no year to date, que é o ano de 2021. Então, o índice dólar, que é o dólar em relação a várias moedas do planeta, uma cesta de moedas, metade aqui é euro, está se valorizando 2,57% em 2021. Em relação ao real, está caindo. Isso mostra realmente a política monetária do Bacen também. E da mesma forma que só isolando agora, botando algumas moedas, como o iene japonês, o dólar está se fortalecendo quase 7, quase 8%, 7,60%, em relação ao euro também ali 3%, apenas em relação a essas moedas. Por que eu mostro esses gráficos? Para ilustrar o ponto de que, como o Fed tem uma política monetária marginalmente menos expansionista do que os outros bancos centrais, a zona do euro está em menos 0,5 a taxa de juros. O Banco do Japão está menos 0,10, se não estou enganado. Então, isso faz com que o fluxo de liquidez mundial também migre para o dólar e busque algum tipo de rendimento, né, algum tipo de yield. Então, se dolarização significa ter ativos denominados em moedas fortes, pelo menos moedas menos fracas do que o real brasileiro, ou menos voláteis e incertas do que a nossa moeda, né? Acho que esse é o ponto. E tem um aspecto importante também, que precisa ser mencionado, que é o seguinte, quando a gente fala em diversificar, não é necessariamente comprando dólar, por exemplo, mas sim comprando ativos que sejam denominados em dólares, ou em ienes, ou em euros, né, ou franco suíço, porque uma das maneiras de você se proteger contra essas políticas expansionistas dos principais bancos centrais, e como o Ulrich falou, né, comparando com os demais, ainda há uma política menos expansionista por parte do Banco Central americano, talvez por conta da economia americana ser muito mais forte, muito mais consistente do que uma política europeia, que tem vários problemas, né? Tem um problema da idade média das pessoas, a população está diminuindo. E você não, é muito difícil ter crescimento econômico com população diminuindo. E aí você abre para a imigração e você tem um problema. E o Estado se endividando mais ainda, né? A Alemanha, E já Itália. uma mentalidade mais socialista, onde tudo depende do Estado, onde os impostos são altíssimos, onde o Estado, em última análise, precisa manter empresas por conta do emprego, né? Essa visão mais paternalista de Estado. Enquanto nos Estados Unidos, apesar também, né, dos últimos anos do crescimento dessa visão mais socialista, ainda temos uma postura muito mais empreendedora, capitalista, pró-iniciativa privada, até pela própria estrutura, né, do Estado. Você tem um Estado que nem a Califórnia, que começa a ter políticas mais socialistas, você vai para a Flórida, você vai para o Texas, né, e você tem então uma capacidade mais dinâmica da economia a gerar riqueza. Então, por conta, né, dessa situação, e não podemos também esquecer que depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se transformou na grande superpotência militar e continua sendo a superpotência militar by far ainda. Isso faz diferença na hora de você e sem contar, né, talvez o que a gente esqueceu de falar que é mais importante, você emite a reserva global, que é uma grande vantagem, né? Muita gente diz até Privilégio exorbitante. e os americanos estão overplaying, né, a sua mão aí em utilizar demais essa vantagem. Então, por tudo isso, você tem como consequência natural uma economia muito mais forte aqui nos Estados Unidos e acaba sendo o centro mundial do mercado, né? De cada 100 dólares que giram o mundo aí em investimentos todo dia, 52 dólares estão aqui, né? Então, me parece algo básico você ter essa diversificação, mas a gente tem que pensar aí em investimentos em ativos. E, de uma certa forma, essa alta
do mercado de ações aqui nos Estados Unidos, ou a alta de quase tudo, envolve esse aumento da base monetária, porque basicamente você tem mais dinheiro e aí você vai procurar ativos para manter, né, o valor, a capacidade de compra. E uma das formas de você fazer isso é através da compra de ações, né? Então, não é simplesmente só investir em dólares como os nossos pais, os nossos avós faziam, né? Comprar lá dólar físico mesmo, ou até mesmo num fundo cambial, mas sim você ter uma alocação em ativos que vão gerar renda e vão se valorizar ao longo do tempo, né, Ursh? Perfeito, e até aproveitando aqui, eu estou vendo que tem várias perguntas, eu vou chamar algumas, mas antes, vale sempre a pena lembrar que o Almoço Grátis tem o objetivo de educação financeira, não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Qualquer dúvida sobre produtos específicos, vocês podem clicar no link aqui abaixo e conversar com um dos nossos assessores na Liberta Investimentos. Mas tem a pergunta aqui do José Ambrósio, que tem a ver com a Bolsa Americana, que na semana passada bateu a máxima histórica, o SP500, o Nasdaq também, e o SP500 fez algo que não fazia desde 97, que foram 7 pregões sucessivos de topo histórico. Então, topo histórico no dia 1, topo histórico no dia 2, topo histórico no dia 3, até o 7º, que foi na sexta-feira. E aí o José Ambrósio aqui pergunta, investir em VIX, que é o índice de volatilidade do SP500, é estar assimétrico na atual situação? O que você acha, Leandro? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que investir em VIX não é uma frase possível porque você não investe em VIX, né? Perfeito. VIX é um índice de volatilidade que tem um mercado futuro de volatilidade e você pode fazer uma aposta comprando esse mercado futuro, porque o que acontece é que, usualmente, quando o mercado desaba, o VIX explode. Então, usualmente é uma aposta em queda do mercado em geral, né? Uma proteção contra uma queda generalizada do mercado. O problema é que, por ser um mercado futuro, tem um custo de carrego bastante alto. Em última análise, você comprar VIX, você vai estar gastando um dinheiro para manter aquela posição. Então, seria mais uma forma de você fazer uma aposta de curto prazo, fazer um trade, do que efetivamente investir. E do ponto de vista de hedge para suas posições, eu vejo que existem outras estruturas mais interessantes para usar como proteção, como, por exemplo, puts. Né? Você compra opções de venda. O que acontece é que quando a volatilidade baixa muito, esse tipo de aposta, como comprar puts, é algo relativamente barato de se fazer. E você acaba, então, gerando uma situação ótima para fazer essa proteção, né? E é um trade que está todo mundo fazendo. Todo mundo que eu digo assim, os grandes players estão fazendo por quê? Porque a gente está vendo que está havendo um skew no sentido das puts. Ou seja, as puts estão valendo mais que as calls e essa diferença está aumentando. Ou seja, o trade parece ser, vou comprar índice para surfar essa onda de alta que a gente está vendo, mas ao mesmo tempo vou proteger comprando puts, especialmente aproveitando aí o baixo valor dessas puts com uma volatilidade muito baixa. Porque um dos componentes das opções talvez o principal componente seja a volatilidade, né? Então, eu particularmente faço trades com VIX só quando eu vejo rompimentos, se eu estou esperando alguma coisa de curtíssimo prazo, mas para hedge, de uma maneira geral, eu utilizo aí estruturas como puts. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do Almoço Grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.